Na aldeia, todos os espaços foram pensados para que a criança pudesse experimentar, né? Para que ela alcançasse as habilidades e competências previstas para a idade, mas com prazer, desenvolvendo a autonomia. Então, cada pedacinho da escola é uma sala de aula, né? O conhecimento ele não está limitado a um quadrado, que é a sala de aula. Eles têm sim, né? O espaço reservado para que eles possam chegar, ser recebidos, serem acolhidos, mas a aprendizagem, o conteúdo, ele está em qualquer canto da escola, qualquer lugar que você olhar, embaixo de uma árvore, na areia, no gramado, na horta, no jardim. Tudo tem atividade, tudo tem conteúdo a ser trabalhado, porque é um conteúdo de vida, né? Então, ele não está no que o professor anota no quadro, ele está em como o professor conduz, né, a experiência e o olhar da criança. A interação é algo imprescindível na metodologia da aldeia. A posição física das carteiras privilegia essa troca, né, essa interação, que é uma troca aí de ideias, né, uma troca de conhecimento. Isso acaba viabilizando aí o diálogo, né, entre as crianças. Eu sou responsável, né, pela cantina da Escola Aldeia. Eu faço acompanhamento aqui da produção das refeições, então a gente trabalha com qualidade de alimentação, a gente vê a origem desse alimento que está vindo aqui para a escola, a gente vê o que é ofertado para a escola e para essas crianças. E por que a gente tenta tomar bastante cuidado, né, ser bastante cauteloso em relação a essa alimentação que a gente vai fornecer para essas crianças? Porque essas crianças elas estão no ápice, né, do desenvolvimento. E aí é muito importante que a gente consiga fornecer uma alimentação equilibrada para prover o máximo de aproveitamento desse desenvolvimento, desse crescimento, desse boom que está acontecendo ali naquele momento, né? Então as crianças gastam muita energia, a escola é um ambiente, principalmente a escola aldeia, é um ambiente amplo, né? Então eles correm muito, eles pensam o tempo inteiro, eles questionam o tempo inteiro. E para isso tudo a gente precisa sim de um cardápio equilibrado, então a gente precisa ali de uma quantidade bacana. A literatura traz para elas uma coisa que é muito natural, que é uma imaginação livre, uma imaginação solta, e as crianças podem no momento das minhas aulas, por exemplo, de escrita criativa, elas podem escrever o que elas quiserem. Então elas têm uma liberdade que, por exemplo, elas não teriam numa atividade que não fosse extracurricular, por exemplo. Elas têm uma liberdade total. E elas acabam lendo coisas assim canônicas, altas literaturas, por exemplo. Às vezes eu leio Poe, leio alguns poemas do Drummond, como o Áporo do Drummond. Muitas pessoas diriam, nossa, mas como você passou o Áporo do Drummond para essas crianças? E eles leem, eles trabalham o texto, a gente trabalha em diversos níveis com esses textos, com as crianças. E eles têm uma resposta excelente, de recriação, de apropriação. E a literatura, do modo como eu trabalho com eles, como a gente trabalha aqui na aldeia, ela é muito relacionada com a vida. Não é uma questão acadêmica, não é uma questão simplesmente de competência de leitura ou de competência de escrita, é na verdade uma espécie de, se a gente fosse chamar de competência, uma competência para a vida. Então,
Então, nesses encontros semanais que eu tenho com as professoras, a gente discute muito a concepção de criança e de educação que a aldeia tem. Então, se a gente imagina que a criança, uma criança ativa, né, que a criança pensa sobre sua própria atividade, então isso precisa aparecer aonde, né? No modo como a professora organiza o espaço de aprendizagem, né? Então, como ela faz, né? Como que ela organiza aquele espaço para que ela possa ter um movimento livre, né? Para que a criança seja protagonista da sua própria atividade.